Nem tão ótimo. Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV. Hoje, dia 13 de dezembro, o ano está quase acabando, hein? 2023 já era. E estamos aqui na Taba TV para mais um programa Medicina Integrativa, hoje com a Marina Teles Costa. Boa tarde, Marina. Como é que você vai? Boa tarde, Helena. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, estou aqui com a Ariane. Como é que vai, Ariane? Tudo bem? Tudo bem, Helena, e você? Também. Então, olha, eu gostaria de começar a entrevista sabendo mais um pouco, Marina, da tua trajetória profissional, né? Você começou fazendo fisioterapia, que eu sei, e depois Isso, passou para a acupuntura, não foi isso? Então, a fisioterapia foi na Pestalozzi que você estudou, né? isso. E queria saber quais foram as suas motivações para você, de repente, dar. Eu digo que é uma guinada, para mim foi uma guinada, aí em relação à fisioterapia e depois à acupuntura. Me diga. Eu comecei na fisioterapia, né? Aí logo que eu formei, aquela coisa, aquela visão super ocidental, tradicional, né, da fisioterapia. E aí logo que eu formei, eu fiz um curso do Shiatsu. O Shiatsu, ele tem a base da medicina chinesa, né? Então usa os mesmos pontos da acupuntura só que não usa agulha, né? Alguns comparam uma massagem, mas não chega a ser uma massagem, é uma terapia diferente. Então, achei um mundo completamente diferente, né? Porque você está acostumada lá com aquele tradicionalzão do ocidental, né? E aí abre um mundo oriental completamente diferente da fisioterapia, né? Então, dei um tempo com o shiatsu, fiz shiatsu, gostei e tudo, mas dei um tempo para a cabeça amadurecer e assentar nos dois mundos, né? Então, só depois de alguns anos que eu falei, não, agora está na hora de entrar nesse mundo para valer com a acupuntura. Que sempre me interessei pela essa parte oriental as diversas possibilidades da acupuntura e da medicina chinesa, né? E Eu aí, queria. É, Ariane, qual a sua é, pergunta? não, é porque você estava apresentando a Marina e você falou que ela estudou na Faculdade Helena Antipoff, que fica lá na Pestalozzi. E eu lecionei lá exatamente para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Eles ofereciam esses três cursos. E eu achei interessante porque eram cursos que ofereciam também um conhecimento em psicologia, né? E aí a gente está falando então da medicina integrativa, né? Que hoje a Marina tá colocando para a gente essa situação, quer dizer, ela começa como fisioterapia, né? Como fisioterapeuta, abordando, né, a parte física do paciente, né? Mas você observa isso, que ela quase que assim já foi é, encaminhando para um outro tipo de abordagem, que é a questão da físio, né? Mas também com uma tradução assim além unicamente do físico, né? Que são exatamente os pontos, né, que a medicina chinesa traz de significado de outras questões. Não é isso, Marina? E Traduzindo assim. E aí você, à medida que você vai fazer nesse toque, né, tem essa interpretação também, teria uma interpretação também, além da questão de músculos, articulações, né? E foi essa questão que eu vi na faculdade Helena Antipoff, porque eles tinham essa preocupação lá de colocar algum tipo de conhecimento na área de psicologia, né? Porque faz exatamente essa união, né?
esse significado maior, né? Então, Marina, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, assim, o que que você verifica, né, nos seus pacientes, como o que que você tem trabalhado mais, que pontos você tem percebido que estão mais assim sensíveis no seu trabalho, né? O que que você está vendo dos seus pacientes nesse sentido, né? Se você acha que tem assim alguma algum alguma parte do corpo que você percebe que está sendo é, mais salientada, né, no sentido da nossa vida, se você faz uma conexão também com o que a gente está vivenciando, né? Como é que você lê, como é que você faz essa leitura? Essa parte da psicologia é bem interessante de se falar mesmo, porque eu não sou psicóloga, mas a gente tem essa parte, sim, na formação, tanto da fisioterapia quanto da acupuntura também. A acupuntura também tem uma cadeira de psicologia, né, na nossa formação. E, eu não larguei a fisioterapia, né, eu continuo trabalhando também com fisioterapia, mas eu voltei ao meu trabalho mais para a parte de cabeça e pescoço, né? Então, face, cabeça e pescoço. E continuo trabalhando junto com essa parte com a acupuntura. A fisioterapia e a acupuntura trabalham juntas aí. Então, e eu vejo muito nesses pacientes de cabeça e pescoço, muitos com bruxismo, problema de ATM, zumbido, que todo o emocional tá ligado. Então, a acupuntura eu vou na parte física da acupuntura, mas vou muito da parte emocional, do estresse, ansiedade, irritabilidade, e todos esses fatores, né? Essa angústia, tudo que somatiza, né, no corpo e que reflete no físico, né, no emocional e no físico. E a acupuntura consegue juntar essas duas partes, né? Isso é o que mais acontece aqui. Praticamente todos os pacientes que eu trabalho, eu utilizo essa acupuntura nesse sentido. Bom, a É, Marina é a minha acupunturista de plantão. Se me acontece qualquer coisa, tem que correr para a Marina. Mas durante muito tempo eu ficava achando que não, eu tinha que fazer acupuntura como uma prevenção. Eu não estava sentindo nada, estava super bem, mas eu ia lá na Marina, sabe? Era quase como você vai à missa, tem gente que vai à missa aos domingos, sei lá, eu ia na Marina, na minha missa. E tá Aí super certo. eu sempre pensei sobre a acupuntura, eu quero saber se. Eu não ficava até discutindo o negócio de teoria com ela, não. Então, vou discutir hoje aqui. Porque se a acupuntura propõe, né, um tratamento que estimula determinados pontos, né, são os pontos energéticos, ou eu diria também nevrálgicos, né? E você está assim, na minha visão tosca, né, de leiga, né, ela vai promover, mas eu acho que vai promover uma autocura. Por que, que eu falo em autocura? Porque uma vez que, através da nossa própria energia, estimulada, porque ela vai lá com as agulhinhas dela, né? Vai estimular de forma correta o nosso organismo, né? Vai acionar no nosso organismo os seus mecanismos de defesa. E aí, ou você, se tiver alguma coisa, fica curado, ou se você não está com nada, você com nada vai ficar, porque você está o tempo inteiro estimulando o seu mecanismo de defesa. Aí hoje eu quero saber se esse meu raciocínio que me fazia ir lá toda semana, se era correto ou eu estava viajando na maionese. Está super correto. A acupuntura ela tem o objetivo de harmonizar, né? Então, se tem alguma coisa, a acupuntura tem muitas patologias de excesso ou de deficiência, né? Então, o objetivo dela não é zerar alguma coisa, é harmonizar. Então, é sempre ali aquele caminho do meio, né? Então, a gente tenta chegar a esse equilíbrio, né? Seria um equilíbrio.
Então, se tem alguma coisa errada, a gente vai tentar corrigir isso para tentar harmonizar. Se tem alguma coisa faltando, a gente vai tentar corrigir isso para harmonizar. Muitas vezes, na falta, né, a gente precisa da ajuda da alimentação também, né? E tem até também uma parte da medicina chinesa, que é a dietética chinesa, né, que utiliza essa parte de alimentação, tem todo um equilíbrio de alimentação também para se tratar. Mas então, nesse harmonizar, a gente nunca está zerado, né? A gente nunca está com nada. A gente tem sempre, mesmo que a gente, estou tudo bem, mas tem sempre uma alergiazinha, tem sempre uma má digestão, um excesso de gases, por exemplo. Tem sempre alguma coisinha para ir ajeitando. O sono não está muito bom. Então, mesmo que não tenha absolutamente nada, a acupuntura vai ali pegar a mínima coisa que está em excesso ou em deficiência para harmonizar. Então, está super certo. Nos chineses, né, eles têm o costume de fazer a acupuntura em determinadas épocas do ano, principalmente perto de mudança de estação. A gente aqui não tem essa mudança de estação assim tão determinada, né, tão nítida. Mas Drástico. lá eles têm um pouquinho, né, mais certa. Então eles fazem que é justamente nesse período de mudança de estação que as doenças de estação se manifestam, né? Então, eles se preparam para essa mudança de estação, para o corpo estar mais preparado, mais fortalecido imunologicamente, as defesas estarem melhores para eles entrarem nesse período. Então, é bem interessante essa parte também. Você está super certa de fazer com frequência para manter essa harmonia, né? Se nada tem, e nada terá. E aí, Mas Ariane? não, aí tem os contrapontos, né? Porque eu acho assim, quando você fala, Helena, né, de fazer, você quase que está colocando assim, um trabalho preventivo, mas a gente está na linha da questão, por exemplo, da nossa vida hoje, né, está bastante estressada. Primeiro por isso, né, pela enxurrada de notícias e acesso a muita informação que você não consegue nem digerir, né? Não consegue nem absorver a quantidade de informações que você pode ter ao seu alcance, né? Então, esse fator estressante tem a ver também com a sua filosofia de vida, né? Como é que você enxerga a vida, como é que você lida com os obstáculos, como é que você lê as suas emoções, se você as lê, porque tem muita gente, por exemplo, que chega no consultório de psicologia e eu falo que o primeiro trabalho é a psicoeducação, que é a pessoa conseguir localizar os sentimentos dela, que ela muitas vezes não localiza, e os pensamentos dela, né? Então, quando a gente está falando dessa questão corporal, ela, na verdade, não é isso que a gente está colocando o tempo todo dentro da medicina integrativa, não é assim o corpo, né? É o corpo, a mente, o espírito, são as emoções, quer dizer, são muitas camadas para você chegar a essa composição da pessoa. Então, é interessante isso que ela está falando, porque você tem que perceber que, primeiro, como é que a gente está se colocando no mundo, mas também como é que o mundo está se colocando para a gente, né? Quer dizer, são essas duas entradas, né? Essas duas vias. E aí, claro, você vai tentar, se você puder fazer um trabalho paralelo, né, tanto trabalhando o seu corpo quanto trabalhando as suas emoções e os seus pensamentos, é claro que você vai ter muito mais recurso para enfrentar o dia a dia, né, a vida e os obstáculos que você vai ter que enfrentar, do que se você ficar só num plano ou só em outro, né? Que a gente, na verdade, é isso que a gente está colocando, é tudo uma integração, né? Então, é importante, sim, você ter essa questão do toque, né, no seu corpo, mas também a questão do pensamento, da cognição, dos sentimentos, né, das relações, né?
que hoje a gente está vendo que assim tá muito tem muitos ataques, né? Por exemplo, aos vínculos, né? As relações que você tem com as pessoas, né? Com os vizinhos, com os seres que você considera, né? As pessoas estão tendo posturas assim que às vezes não facilitam essa vinculação, então fica muito difícil, né? Às vezes é uma vinculação assim só consigo mesmo, né? Não consideram exatamente isso, não considera a participação de outras pessoas, às vezes considera demais também, então tem esse desequilíbrio, né? Que o que ela está colocando é que se tenta, né, equacionar, mas que não se consegue por uma via só. Você teria que ter outras vias de entrada para poder chegar num resultado mais positivo, né? Eu acho que basicamente é isso que você está colocando, né, Marina? Isso. Mas, assim, voltando à pergunta inicial da Helena, assim, o que que você foi... E a minha pergunta também, né? O que que você tem observado, por exemplo, assim, de mais demanda no seu consultório? Porque você falou que não deixou a fisioterapia. Você acha que a demanda começa com a fisioterapia, depois passa para a acupuntura, ou já tem, assim, pessoas chegando e pedindo acupuntura especificamente, ou você sugere? Como é que acontece esse primeiro Aqui no passo, né? consultório, eles chegam mais pela fisioterapia. E aí, eu, dentro da fisioterapia, como eu estava falando, né, na parte de cabeça e pescoço, eu sugiro a acupuntura. A grande maioria topa e vê os efeitos e acaba gostando. Alguns até têm um pouquinho de medo da acupuntura pela agulha, né? Mas eles acabam topando e veem o benefício, então acha que a acupuntura é bem-vinda e os efeitos são favoráveis, né? Eu acho que chegar pela acupuntura chega menos. Chega alguns quando normalmente são indicados por outra pessoa que já tenham feito comigo e aí chegam para a acupuntura. E aí, às vezes, eu faço só acupuntura e às vezes eu faço fisioterapia junto com a acupuntura. Ontem mesmo chegou uma menina também com essa questão de cabeça e pescoço, bruxismo, e ela, a princípio, veio para mim para a acupuntura. E eu levei ela também um pouco para a parte da fisioterapia, porque para mim, no meu trabalho, as duas coisas funcionam juntas. Lá na Pestalozzi, quando eu trabalhei na Pestalozzi também, eu atendia só acupuntura, foi aí que eu conheci a Helena, né? Então, aqueles pacientes eram só de acupuntura, porque justamente a instituição separava, né, a acupuntura da fisioterapia, então o meu setor era só de acupuntura. Ali eles chegavam só para acupuntura e tinha bastante, dali tinha de todas as patologias e áreas da acupuntura a gente conseguia atender. Mas, Eu olha, acho que minha pergunta também, reforçando esse lado aí que a Ariane está levantando, é que, mesmo sem querer ver a acupuntura como uma coisa mágica, mas às vezes eu vejo como quase mágica, é porque eu acho que é bem fantástico até uma prática como a acupuntura, né? Principalmente nessa nossa época em que a medicina tem tanta especialidade, né? Você tem É. especialista para tudo. E aí vem a acupuntura e quer dar uma roupagem inteiramente nova e assim. É um cobertor que vai te cobrir o corpo todo, né? E porque, olha só, ela tem mais de 8 aspectos, né? Ou espectros a atingir. É problemas da boca, problemas oftalmológicos, respiratórios, gastrointestinais, ortopédicos, distúrbio do sono, problemas neurológicos e emocionais, que a Ariane estava dizendo. Mas e o emocional? Mas olha só, quando eu estava fazendo a acupuntura, eu levei o meu companheiro, o Celso, e eu falei com a Marina, olha, principalmente para trabalhar o emocional dele.
entendeu? Porque ele vivia assim, é, meio com problemas de esse emocional Ansioso. prejudicando um pouco o trabalho dele, né? Assim, com excesso de cansaço, de fadiga e, enfim, essas coisas que hoje em dia são muito comuns e é quase que atinge a normalidade entre aspas, né? Mas vou te dizer, quase que todo mundo sofre, né? Desse excesso de ansiedade, de essa questão aí emocional, né? Que vulgarmente, não sei se vulgarmente ou não, mas é chamado de estresse. Então, eu queria ouvir a Marina se a acupuntura é tudo isso, o céu também, ou menos, como é que é, Marina? Eu estou Ah, fazendo, estou falando demais, assim, não, é estou tudo fazendo, isso e muito quer mais, dizer, né? propaganda enganosa, é isso que eu quero Não, saber. é tudo isso e muito mais, sim. Olha, E eu atendo aqui bastante, chega bastante parte ortopédica mesmo, né? Também é ombro, é joelho, cotovelo, epicondilite, problemas diversos no joelho, né? E a acupuntura tem um ótimo efeito nisso. Mas veio que você falou várias especialidades, né, da medicina que a acupuntura também pode tratar, mas uma eu acho que você não sabe, meio que uma curiosidade também. Ela também trata, ajuda, né, com as grávidas, né? Então, as grávidas às vezes têm as dores, né? Mas assim, chega no final da gestação, o bebê tá sentado. A acupuntura vai lá ajudar o bebê a virar de cabeça para baixo, né? A posição cefálica, né, que chama. E outra, chega lá no momento do parto, né? A indução do trabalho de parto, a acupuntura ajuda nesse sentido também, vai estimular as contrações, vai estimular facilitar o trabalho de parto, né? E há pouco tempo teve uma gestante aqui que eu acompanhei a gravidez inteira e no final a médica dela liberou para a gente fazer o estímulo do parto, né? E o parto foi super rápido, foi parto normal, foi super rápido e a médica ficou toda satisfeita de ter indicado a acupuntura e ter ajudado nesse sentido. Mas a grande maioria vai na parte ortopédica também. A parte do sono acontece muito, né? As pessoas com insônia, com dificuldade para dormir, ou às vezes acordam muito no meio da noite, aquele sono picado. E a acupuntura ela faz um relaxamento, ela promove esse relaxamento e uma calma. Tem gente que aqui mesmo no consultório dorme fazendo acupuntura, conta. Mas é com certeza, porque essa questão do toque, né? A gente nasce com essa questão do toque, né? A mãe tem que É, cuidar do bebê, tem que tocar o bebê. Então, assim, durante o nosso desenvolvimento, o toque é uma coisa muito importante, porque já está desde lá atrás, né? Agora, essa questão da fala, que é o nosso desenvolvimento humano, né? Porque nós somos humanos, porque temos essa possibilidade de nos comunicar e transmitir conhecimento, ela é determinante nessa questão humana. Então, fica assim, fica essas duas questões, né? Mas voltando aqui para o corpo, você falou, vocês têm, assim, porque, por exemplo, dentro da psicologia médica, essa questão ortopédica está muito relacionada a medo do futuro. Então, qualquer coisa no pé tem esse simbolismo, né, de medo do futuro. Dentro da acupuntura, você tem alguma referência assim do que significaria, algum significado? Você tem essa vivência? Ou você observa? Você falou que também trata muito dessa parte, né, da cabeça. E eu acho que é por isso que a gente está muito hoje aqui nessa entrevista, a gente está falando, eu pelo menos eu estou falando muito
dessa coisa do pensamento, da emoção, porque a cabeça tem todo esse simbolismo, né? Do seu pensamento, das conexões que você faz, né? Então, assim, você faz, assim, o que que você lê, né, nesse paciente que chega e que você observa o bruxismo ou A outra acupuntura, situação? eu faço uma avaliação específica da acupuntura, né? Onde na acupuntura a gente não vai, como você falou, né? Do pé, problema de futuro, de andar para frente, a gente não tem essa visão. Mas a gente trabalha com 5 elementos na acupuntura, né? E cada elemento desse está relacionado a uma cor, a um sabor e a uma emoção. Então, a gente faz uma avaliação, é como se fosse um quebra-cabeça, né? E vai vendo onde que está mais o problema e tal, e o que que a pessoa apresenta, né? Então, a emoção vai dizer bastante sobre esse problema da pessoa, mesmo que seja um problema de joelho, ou de pé, ou de coluna, ou de ombro, a gente não relaciona muito diretamente, mas tem a ver sim. Mas não como você falou. A gente até trabalha, o ombro está ligado ao fígado, e por aí vai, mas não dessa forma do que Mais significa cada. simbólico, né? De mais Não, simbolismo, né? essa parte simbólica a gente não tem. A gente tem essa parte de relacionar os elementos com as características. Mas quais seriam as características, por exemplo? A gente pega de tudo, né? É isso que eu estava falando, cor, sabor, emoção, por aí vai. Tem muitas coisas, né? Preferência de sabores, por exemplo. Você gosta de mais salgado, de doce? A gente faz lá uma cruzinha no elemento que aquele sabor representa. A emoção de cada elemento. Mas você A pode dar um cor. exemplo, assim, por exemplo, da psicologia médica, a pessoa que tá mais ligada a doce, por exemplo, seria uma pessoa mais carente de amor, entendeu? Uhum. O doce para acupuntura, para medicina chinesa, ele está ligado ao baço. Então, as pessoas que gostam muito de doce ou que comem muito doce, provavelmente vão ter é, a- as, as referências do baço, talvez em dissintonia, né? A emoção do baço, por exemplo, é a preocupação. Então, uma preocupação excessiva, muito pensamento, aquela pessoa que a cabeça não para, que está sempre pensando em alguma coisa, provavelmente vai gostar mais de doce, vai ter a língua mais marcada. Então, são mais ou menos essas características, assim. Interessante. Por O- exemplo, na psicologia médica, essa quantidade de pensamento seria alguém que teria problema de gastrite, por exemplo, Uhum. o Sim, fluxo de o baço está pensamento ligado alto. à digestão. Vou pegar tem uma Ah, tabelinha tá, aqui, ó, tá. que assim fica mais fácil até Mais de fácil, dar os isso. exemplos para vocês. Isso, Estava aqui do isso. lado guardado. Aí, ó, tava falando do baço, né? O baço, ele tem relação com o estômago, né? A digestão, a cor dele é o amarelo, o clima, né? Que seria daquela que a gente estava falando das estações, seria o úmido, né? Ele está ligado a músculos, lábios, a emoção é a preocupação, o sentido é a boca e o sabor doce. Mas, por exemplo, quando você fala amarelo, como é que esse amarelo entra? E o úmido, como é que o úmido entra? Pensa o amarelo e o úmido, pensa numa estação de outono, né? O outono é mais úmido, ele é mais amarelo. Os alimentos que vão ser favoráveis ao baço vão ser alimentos mais amarelos, um Ah, pimentão, uma pera, vão ser mais neutros para o elemento, para o baço, no caso, né? então é isso. A Mas, pessoa recebe essa orientação. Olha, você vai ter que procurar.
um alimento de A preferência de cor dietética amarela. chinesa é um pouquinho mais aprofundada, não é tão básico assim, mas é mais ou Tá. menos por aí. E aí a questão é ficar, vamos dizer assim, talvez num ambiente mais, por exemplo, muito quente não fará bem, não faria bem, é isso? Isso, isso. Aí Você pode você até tendo. jogar com a cromoterapia, botar uma luzinha amarela para favorecer o baço, um equilíbrio do baço. Pode fazer também. Aí já mistura outras coisas, não tem tanto a ver com a acupuntura, mas com certeza vai favorecer. Entendi. O- E essa o- parte Hein, Helena, não seria interessante ela falasse um pouco da cabeça com o pescoço, porque é a parte exatamente que você equalizaria, né? Não, eu Acho acho que que ela pode depois, se der tempo, você trazer não só você já sugeriu subjetivamente, acho que a Ariane já sugeriu que você trouxesse mais exemplos assim de não precisa evidentemente identificar a pessoa, não, isso não. mas Não, de trazer resultados assim que você pudesse nos mostrar em relação a vários problemas. Mas eu queria primeiro falar aqui da participação do público. Eu tenho uma amiga, Tereza Costa, ela está dizendo que está presente, e a Tereza ela teve uma série de problemas de ordem de saúde, mas eu não sei o que ela gostaria de falar sobre isso, mas eu digo que seria importante a participação dela, fazendo perguntas mais pontuais aqui para a gente. Viu, Tereza? Agradeço a tua presença, a tua participação. Quero ouvir tuas perguntas. E o Celso também, ele queria saber da Marina, por que, se a acupuntura é pouco divulgada no Brasil e por quê? olha, entra uma questão um pouco, talvez, política, né? A medicina já promoveu e promove, desde que eu estudo ainda, desde a fisioterapia que eu ouço essa história, né? Do ato médico, né? Então, a medicina sempre, é, digamos, quis tomar a acupuntura para ela, né? Então, eu acho que por causa dessa briga, talvez a acupuntura não seja tão divulgada, né? E aí os planos de saúde normalmente não cobrem ou cobrem só se for por médicos, fisioterapeutas eles não cobrem. Então tem uma parte quase que política, né, junto com a medicina, com as outras profissões, essa briga, né, essa questão para quem vai poder fazer acupuntura, quem está habilitado ou não, do que como fazer isso, né? Então, eu acho que isso influencia na divulgação da acupuntura também. Muitos médicos, que são as pessoas que indicam, né, não acreditam, então eles vão falar que é besteira, outros vão aceitar e vão indicar, mas a parte médica eu acho que está muito envolvida nisso, né, da aceitação e divulgação da acupuntura. Ô, Marina, eu quero dar prosseguimento aí à participação da Tereza, porque eu não quis divulgar, mas ela já se coloca aqui, não tem problema. Ela quer saber como a acupuntura ajuda contra o câncer. Bom, digamos numa prevenção, como a gente estava falando, se a gente tiver um corpo, lógico que não vou poder garantir que eu vou prevenir um câncer com uma acupuntura, mas se a gente tiver um corpo equilibrado e saudável, provavelmente a gente tem menos chances de ter um câncer. Mas a partir do momento que tem o câncer, a gente vai atuar nas consequências dele. A gente, tanto na fisioterapia quanto na acupuntura, eu vou tratar os sintomas, né? Então, eu não vou tratar diretamente o câncer. E até
muitos médicos não vão nem permitir que a pessoa faça acupuntura durante o tratamento do câncer. Mas muitas vezes a gente vai tratar algumas consequências, dores, enjoo, por causa da quimioterapia, né? Nesse sentido, a acupuntura poderia ajudar com o câncer, mas o câncer é sempre uma coisa. Câncer e grávida são sempre situações delicadas, né? O câncer, principalmente. A gente nunca vai interferir numa coisa que a gente não tem certeza total do que pode acontecer, né? Então, o médico liberando, a gente vai tratar os sintomas do que o paciente está sentindo, não diretamente o câncer, isso não. Eu tenho pacientes com câncer e eu indico, sim, para essa questão de enjoo, da quimioterapia, né? Antes da quimioterapia, após a quimioterapia, eu acho que dá um alívio, né? Dá um alívio importante. Agora, É, todas essas questões, Helena, só fazendo uma parte, por exemplo, câncer está muito relacionado emocionalmente, né? As questões do câncer são Muito, geralmente, quando você observa, muito. emocional. Aí a gente vai cair naquela questão. Como somos seres falantes, né? Principalmente toda a nossa estruturação se dá através da palavra, quando você também tem a chance de verbalizar aquilo que você está sentindo e pensando, o que eu observo é que ajuda muito. Eu tenho pacientes com câncer assim, já há mais de 20 anos e assim, sem ter recidiva, sem apresentar nenhum outro tipo é, é, de sintoma, né, o eclodir em outro ponto. Então, eu acredito que seja muito em função desse trabalho terapêutico que a pessoa vai atualizando as emoções, vai falando os pensamentos, vai se colocando de outra forma e consegue um equilíbrio também por aí, né? Através da palavra. É isso que eu estou falando. Eu estou vendo assim, vários caminhos para a mesma questão, né? E um complementando o outro. Não consigo ver uma ação ou outra sozinha, não. Isolada, não. Eu não sei se a gente respondeu a Tereza, hein, Helena? Aí eu não sei. Tereza, querem saber se você quer mais detalhe, se ficou satisfeita com. A acupuntura ajuda contra os efeitos da radioterapia? É a pergunta que ela está nos fazendo. dependendo dos efeitos, sim, como a gente estava falando, né? A quimioterapia tem mais a parte de enjoo, né? A radioterapia deixa a pele um pouco mais sensível. Então, aí vai depender do que exatamente, qual o efeito ela está falando, né? Entendi. Se você quiser ser mais específica ainda, Tereza, pode continuar fazendo as perguntas. Mas eu vou fazer agora uma pergunta para a Marina, né? Que, quer dizer, como o nosso programa é medicina integrativa, como até a Ariane estava frisando isso, cada debate que nós temos, cada pessoa que a gente chama aqui, nós queremos fazer esse link, né? Entre aquela história que nós estamos, aquele momento que nós estamos estudando, aquela questão, e essa medicina integrada. E quando a gente fala integração, vai entrar tudo, né? Então, eu me lembrei também de uma outra questão, que são as compulsões. A gente até já fez um programa, né, de um pessoal que tem um trabalho com mulheres alcoólatras e tal. Então, me lembrei dessa questão das compulsões alimentares também e as dos vícios, esse, por exemplo, do alcoolismo, né? Eu acabei de mencionar. E a outra coisa também que a gente já trouxe à baila, que é a ansiedade e o estresse. Então, eu queria que a Marina, mais uma vez, esclarecesse bem assim, se ela já teve, se ela pode trazer algum exemplo concreto, se Eu ela acho já que um teve exemplo alguma história seria bom. para Seria bom, contar. Marina.
Porque você está falando que atende, por exemplo, bruxismo. Bruxismo está muito relacionado ao estresse, né? Sim. A ansiedade. Então, assim, que você pode contar um caso de atendimento seu de bruxismo? Estresse e ansiedade é praticamente o tempo inteiro, né? Então, posso contar dois casos aqui de bruxismo e ansiedade, né? Que as meninas tinham muita dor no rosto, acordavam com o rosto cansado e tal. E a gente, com a acupuntura e a fisioterapia, fazendo um relaxamento muscular e depois entrando com a acupuntura, né? A gente conseguiu diminuir isso praticamente 100%, né? Elas ficaram longos períodos sem, não vou dizer sem ter o bruxismo, mas com um bruxismo mais leve, é, sem dor, sem... uma dessas, né? Foi uma que foi a grávida que eu ajudei na indução, né? Então, ela começou comigo pelo bruxismo, a gente fazia acupuntura, começou a gravidez e a gente manteve o tratamento e terminou com a indução, né? Então, lá no início, quando a gente fez o bruxismo, ela já estava bem. Quando ela ficou grávida, ela já estava bem do bruxismo. Não é uma coisa assim que passa completamente, mas ela já estava bem, já não tinha mais as queixas de dor, de tensão, tudo feito com acupuntura auxiliando, né? E as duas foram bem semelhantes, né? A outra tinha muita dor nas costas pelo bruxismo, pela tensão, e a acupuntura foi fundamental nesse caso. Parte de compulsão alimentar e vícios, principalmente compulsão alimentar, obesidade, né? É, a acupuntura vai pegar bastante nessa parte de digestão do baço, né? Tem pontos da auriculoterapia que são específicos para isso, né? Para fome, para sede, para vícios. A auriculoterapia é como se fosse um microsistema do corpo, né? Ela está representando todo o corpo na orelha. Então, tem pontos específicos para isso, né? Tem para vício, não exatamente para compulsão alimentar, mas para vício, para obesidade, para fome, sede, que são os fatores para regular o organismo nesse sentido, né? Já tive paciente não de compulsão alimentar, mas de obesidade, que tiveram uma boa resposta com isso. E, lógico, eles também têm a parte emocional e de ansiedade, estresse, né, que está tudo envolvido aí nesse caso, né, da obesidade e compulsão alimentar. E tiveram bons resultados, melhoraram bastante essa ansiedade e aquela vontade de comer, né? Aquela necessidade de comer, na verdade. Olha, tem outra pergunta da Tereza. As pessoas que trocam a noite pelo dia para dormir. Ela quer saber se a acupuntura ajuda a regular esse ciclo. Ajuda muito. A acupuntura trabalha com esse ciclo, né, o circadiano, né, e a gente tem o que a gente chama de maré energética, né, que cada hora do dia vai tendo um órgão, um elemento específico, como a gente estava falando, né. Então, se a pessoa está trocando a noite pelo dia, ela está trocando um horário pelo outro, né. Então, a gente vai atuar nesse sistema que está descontrolado e tentar fazer um relaxamento, acertar aquele elemento e tentar que a pessoa consiga voltar à harmonia, né? Eu acho terrível esse tipo de sintoma, né? Quando você troca o dia pela noite. Isso é capaz assim de fazer com que a pessoa ela primeiro assim fique muito irritada, né? Assim não tenha nem a capacidade às vezes de raciocinar, né? Porque se Uhum. ela está trocando o dia pela noite, ela está invertendo todo o funcionamento dela, né? Então, isso Sim. é uma coisa assim terrível.
a pessoa vive menos, com certeza, porque ela está sobrecarregando todo o sistema dela, né? O sistema não só físico, como mental, né? E É. isso, por exemplo, você já tem trabalhos assim já há algum tempo, porque antigamente, por exemplo, tinham aqueles turnos, né? Tinham as pessoas que trabalhavam no turno diurno e turno noturno. Então, aquilo causa-se um estrago tão absurdo no organismo que hoje, quando você precisa, né, de trabalhadores que façam esse turno noturno, você tem que fazer um rodízio com eles. Você não pode deixar assim, uma turma unicamente no turno noturno, porque o estrago no organismo é, assim, é imenso, né? Mas o que a gente vê hoje, talvez seja isso que a Teresa esteja falando, é que essa questão das informações, do que a pessoa fica disponibilizada para ela, né? Para que ela assista, é tanta variedade e chama a atenção, quer dizer, de uma coisa, por exemplo, se você entra no YouTube, ou você entra no TikTok, ou você entra no Twitter, né? Tanto, a velocidade, né, da informação ela é tão grande que a pessoa, quando vê, ela já está presa naquilo, aí já vai ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ela virou, né, o dia, e ela entra nesse circuito e depois ela não consegue sair mais, porque já está assim, absolutamente viciada. Isso não deixa de ser até um vício, né? Mas, assim, É. para o organismo é muito danoso, porque isso que a Marina está falando do ciclo circadiano, né? Você tem que observar e você tem que efetivamente ter um limite para isso, porque acaba afetando. A gente tem é, produções, né, hormonais a partir de um determinado horário, né? Por exemplo, o cortisol. Se você também não atende a isso, você acaba criando assim fatores não só estressantes, como prejudiciais mesmo ao funcionamento físico do organismo. Então, assim, é terrível essa situação. Uma questão que eu sempre checo lá no consultório é como é que está o sono. Por quê? Porque, dependendo do sono, você vai poder ter uma coisa que é importantíssima, que é o sonho. E o sonho fala muito da nossa vida mental, da nossa vida interna, né? Então, geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de situação, de não, terem um sono ruim, ou de trocarem o dia pela noite, ou de não dormirem bem, elas vão dizer que não tem sonho. E o sonho é um elemento importante de saúde e que nos fala, inclusive, nos manda mensagens, né, sobre como é que a gente está processando várias situações que a gente vivencia durante o dia. Então, é importantíssimo isso, né, Marina? Eu acho que é um dos elementos mais assim, cruciais de saúde, né? Essa questão do sono. Isso. É. A acupuntura ela tem alguns tipos de insônia, né? Aquilo que eu estava falando, né? A pessoa que demora pegando sono, a pessoa que acorda de madrugada e não consegue dormir mais, a pessoa que tem o sono picado, isso tudo está relacionado a diferentes causas, né? Então, a gente normalmente, na avaliação, a gente busca esse tipo de informação para poder direcionar o tratamento, né? Então, está super relacionado, né, ao sono, à emoção, e a gente está falando o tempo inteiro, né, disso, e sem deixar de falar da terapia, né, da psicologia. É fundamental que o paciente de todas essas áreas faça também uma terapia para junto com a acupuntura, junto com as outras terapias, consiga se restabelecer e readequar, né? É como você estava falando, né? Não é só uma questão de fazer acupuntura e vou melhorar. Tem que mudar os hábitos, tem que mudar esse hábito de ficar
no telefone, ficar procurando coisas, tem toda uma higiene mental, higiene do sono, né, para fazer, que está super em alta isso, porque é verdade, a gente tem que desintoxicar, né, na hora de dormir, porque senão não vai ter um sono tranquilo, não vai ter um sono com sonhos, e não, ou vai ter um sono perturbado por sonhos, né? Que é aqueles sonhos confusos e tal, que também tem relação com a acupuntura, a gente também trabalha isso, também tem significado para a gente, esse sono perturbado por sonho, né? Não chega a ser uma insônia para a gente, mas também está nessa característica do sono, né? Não Ô, é Marina, restaurador, né? é, É. a Tereza queria saber se você tem consultório na cidade do Rio de Janeiro. Não, Eu Niterói só. sei que ela queria ter um contato com você, olha só. Ah, Já se ia quiser, arranjar será uma cliente. bem-vindo. Mas em Venha Niterói para Então, tem passei em Niterói. Niterói. Venha para Tem tanta Niterói, gente é de Niterói que fácil. vai ao médico ao Rio, né? Vai fazer terapia no Rio. Pode ter gente que vem do Rio para Niterói também. Ainda pega o trânsito ao contrário. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que mudar. Ela tem razão, Helena, esse tipo de mentalidade. Eu observo isso sim. O pessoal de Niterói geralmente vai ao Rio para fazer várias coisas. Mas o pessoal do Rio, não sei o que que acontece, que tem uma preguiça de vir para Niterói. E É. assim, Niterói é muito agradável, muito receptivo, tem a né? vista do Rio, né? Niterói Tem a tem a vista do vista Rio. do Rio. Niterói é a cidade de sorriso, porque você vê o Rio, você sorri. Você Você sabia vê o Rio dessa? de longe, não precisa estar nele, né? Para ver que ele é Pois bonito. é. Agora, ô Marina, ela quer o teu contato para você deixar. Você deixa o teu contato na tela, dá para a Cris, e ela coloca aí na tela para quem quiser, tanto Eu ela não como sei outras como é que pessoas. faz isso, mas posso Ah, não, passar. A Cris é Ó, que faz, não é, é o Helena? telefone e o Eu posso endereço do meu. escrever no chat, é isso? Pode também, acho que sim, Eita, também nós. pode. Onde é o teu consultório e o telefone do consultório, é isso? Ah, tá, peraí. Desculpa, eu não sei se está aparecendo o meu rosto aqui, mas vou só Agora, botar o telefone. Mariane, eu Oi. já perguntei tudo que eu queria para a Marina. Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que como é que se ela comenta com as colegas dela, porque ela está colocando um ponto delicado que assim, eu penso que a gente vai precisar falar cada vez mais que essa questão do ato médico, né? Ela está colocando isso, quer dizer, existe todo um conhecimento, né? Uma prática, né? Não necessariamente por alguém com diploma de medicina, mas alguém com diploma de fisioterapia, e parece que assim, até mesmo pela ação dos planos de saúde, né, quando fazem a exigência de que somente se for por um médico é que a pessoa será atendida, né, contemplada com exceções, eu penso que tem alguma coisa aí que não me parece coerente, né? Então, se ela, com as colegas dela, se elas estão tendo esse tipo de debate, de reflexão, né? Porque é bem incongruente, né? Essa situação. Ô, Isso sempre Marina, só para teve. reforçar o que você escreveu, foi também o endereço do teu consultório lá, né, em Caraí, ali, no Santa Tá, Rosa, ali. eu não sei se eu boto agora e eu fico sem câmera ou como é que fica a câmera. Deve filmar o teto. Ah, não, mas então deixa para depois. A Então tá gente. bom. Ela está Mas dizendo que você pode. pode falar. Você Ah, o pode endereço falar, Marina. é, o telefone é 996940188 e o endereço é Rua Nóbrega, 127, sala 507. Mas aí o contato é comigo mesmo, antes de marcar
a consulta, não tenho secretário para chegar aqui e conversar. Pode É repetir comigo o mesmo. telefone mais Não, o pausadamente, porque telefone aí tem aqui, está no tem chat. aí. Ah, tá. Agora, a Nóbrega fica entre Caraí e Santa Rosa, né? Isso, hoje em dia É, chamam de ali perto Jardim do Campo de Caraí. São É Bento. perto do Campo de São Bento, isso. Na Agora, você pode altura, né? responder a questão aí da Ariane. Ariane, é, reforça a tua pergunta objetivamente para a Marina responder, porque a gente também já está terminando o programa. Se ela e as colegas de profissão dela fazem essa reflexão e conseguem projetar o que elas, por exemplo, um futuro com relação a essa questão que ela levantou do ato médico, né? Que inclusive reforçada, né, pelos planos de saúde, que apesar da pessoa ter uma formação, ter um conhecimento com o diploma de fisioterapeuta, mas os planos privilegiarem somente o atendimento se for por um médico, né? Se ela e as colegas dela se refletem sobre isso e, e conseguem imaginar um desfecho para isso, né? É uma parte bem política essa, né? A gente debate isso, sim, conversa sobre isso. Isso já vem se arrastando há muito tempo, as outras profissões, a fisioterapia e as outras profissões que trabalham com a acupuntura, normalmente ganham, mas eles sempre recorrem, sempre acham uma nova brecha para continuar brigando com isso e levantando e abrindo de novo o processo. E, e é quase uma briga sem fim, mas que a gente está ali sempre batalhando para não deixar que, que isso vire de fato uma regra, né? E espero que a gente Se chama continue ganhando. hegemonia do 2 minutos, ou do Maria, só um grupo instantinho. médico, né? Né? Mas é Acham isso, que eles são hegemônicos no trato à saúde das pessoas, né? né? E que não são, né? Eles dependem muita gente, né? Muitas Não, vezes a gente estava falando da fisioterapia, da parte de ortopedia, né? Isso é o que mais tem, né? Se não é caso cirúrgico, eles mandam para fisioterapia. Então, a fisioterapia, a acupuntura que se virem é, para dar conta daquilo, né? conta do recado, isso aí. Né? Então, mais alguma coisa, Ariane? Não, eu estou Então, satisfeita. nós vamos encerrar por aqui, né? Acho que foi um ótimo programa, acho que as pessoas podem parar para refletir sobre várias coisas, e até quem não tem ou quem não tinha essa ideia tão ampla da acupuntura pode se interessar, pode tentar pessoalmente, né, ir lá no consultório da Marina até 1 ou 2 vezes, só para sentir na pele o que é a acupuntura, mas também pode ler sobre o tema, né? Você podia indicar alguma coisa para ser lida aí para as pessoas leigas aí que querem ter uma maior informação sobre a acupuntura, né, Marina? Olha, E Helena, eu não aí vou o saber te nosso indicar site agora. olha só, o nosso site também está à disposição. Qualquer artigo que você queira escrever, qualquer coisa que você queira falar, mas escrevendo, a gente pode publicar no site, tá bom? Tá certo, Helena. E Muito até pode obrigada pelo também espaço. divulgar o seu Obrigada, Instagram. Marina. Eu sei que o seu Obrigada. Instagram tem bastante movimento, né? Ah, ele está um pouquinho abandonado, mas eu prometo para o ano que vem dar uma incrementada nele. Mas ele tem algumas Então, coisinhas sim. Marina Teles ponto fisioterapia. Ih, já nem sei. Eu escrevo aí daqui a pouquinho. redes Marina, sociais, obrigada, né? tá? Nós temos que Obrigada. começar a ativar melhor as nossas redes sociais. Até a Taba Isso, TV também
tem que fazer esse meia-culpa. Mas Sim, nós vamos também, 2024, vamos mudar essa realidade, né, Marina? vamos. Tá bom. Vamos nos unir e fazer o Instagram aí bem movimentado, não é isso? É, Tá isso aí, bom. Helena. Ariane, obrigada Obrigada também. a você. Muito Desculpa qualquer bom. coisa, desculpa minha Que queda aí, que a isso? bateria estava acabando. Não, não, não tem problema nenhum, não. Isso tudo faz parte. É, faz parte do ao vivo e com vídeo. Vai, parte. Um beijo. Obrigada, Ariane. Obrigada, Tchau, Helena. Obrigada Helena. pelo convite. Nossa.